Fala pessoal, William aqui. Bom pessoal, conforme eu comentei, eu vou falar um pouco sobre como é o estado de São Paulo, né? Como que funciona a parte de habitação, né? Vou falar um pouco sobre aluguéis e vou falar também sobre a parte de financiar uma casa ou comprar uma casa e também sobre os terrenos, tá? Existe algum mito, talvez, sobre outras cidades, né? Principalmente, eu acredito que muitos, eles falam de São Paulo, né? Ou estudam vir para São Paulo e pesquisam a capital paulista, né? Acham que as oportunidades estão somente na capital. E o ideal, acredito eu, principalmente para quem vem de outro estado, é tentar vir para cidades, né, menores do interior de São Paulo, tá? Porque as condições de vida aqui no interior, elas são melhores, né? A forma de... o valor de um aluguel vai ser menor, o preço de uma casa vai ser menor. Para financiar uma casa ou para comprar um terreno vai ser de uma forma mais fácil, né? Com um valor bem menor. Igual, eu tô aqui numa região onde eu vou comentar aqui sobre valores que eu sei que são mais ou menos aqui da cidade que eu tô e uma cidade próxima aqui que é a bem maior, né? Que eles são José do Rio Preto e a cidade de Badibacite. Badibacite é uma cidade bem menor que serve como dormitório para a cidade de São José do Rio Preto, né? Ou seja, muitas pessoas compram suas casas aqui em Badibacite ou até mesmo alugam aqui por ser um valor um pouco menor do que São José do Rio Preto, ou até porque aqui também existe uma segurança maior, sabe? É uma cidade que está em constante desenvolvimento, mas ainda a parte da segurança ela ainda é muito alta, sabe? É muito mais tranquilo viver aqui. Então vamos comentar um pouco sobre aluguel. Aqui vai ter vários níveis de aluguel, tá? Vão ter periferia, né? Vão ter casas boas em locais que não são periferias. E eu vou comentar um pouco sobre isso agora. Bom, periferia. Vamos supor que você vai pegar ali a casa mais básica, né? Somente os 2 quartos, sala, cozinha e a garagem ali. Gira em torno, tá, de R$800 um aluguel hoje aqui em Badibacite. Eu acredito que em São José do Rio Preto também em periferia, tá? Mas vão existir periferias se a casa for um pouco melhor, ou até aqui mesmo, se a casa for um pouco melhor, que o valor não vai ser esse, tá? Vai girar num valor bem maior. Vai ter casas mesmo em periferias por 1.000, 1.100, 1.200. Aí vai depender muito do nível da casa, tá? Porque existem pessoas que melhoram bastante a casa e aí o valor do aluguel ele sobe bastante. Agora a questão em outros bairros, vamos supor um bairro um pouco melhor, assim, que não é considerado periferia, sabe? Que esses bairros eu posso dizer que são próximos aos locais, ou são acessíveis, tá? Isso vai ter mais em São José do Rio Preto. Em Badibacite vão existir esses bairros também, porém, o que eu posso comentar sobre isso? Não faz nem muito sentido às vezes. Faz sentido mais pela vizinhança, tá? Morar em um local semi-periferia, vamos dizer assim, ou com uma condição um pouco melhor, tá? Então, vai girar em torno de 1.400, 1.500. Esse é o valor de um aluguel aqui na região que eu moro. Aí é claro que o céu é o limite. Quanto
aproveito melhor os locais, né? Ou melhor a casa, né? Ou melhor a localização vai ficando mais caro, vai subindo para 2, para 3. Mas para quem está começando a vida e vai precisar de qualquer forma pagar um aluguel, e precisa sobreviver, vamos dizer assim, né? Por R$800 ele consegue sobreviver, consegue morar em algum lugar, tá? Aí é claro que existe kitnets, existem outros tipos de casa e pode ser que exista valores menores, mas eu meio que desconheço, tá? O menor valor eu acho que é 800 e aí vai subindo, vai aumentando de acordo com as condições do local. Aí, pessoal, a questão de financiamento, tá? Eu financei a minha casa já faz aproximadamente 4 anos que eu dei a entrada no financiamento. E na época eu não tinha o salário que eu tenho hoje, era um salário bem mínimo, sabe? Era o salário mínimo praticamente, um pouquinho melhor, tá? E na época eu fui atrás de financiar, né? Aí eu tinha visto algumas em Rio Preto e os valores lá tinha que dar entradas bem altas, sabe? Entradas de 30 mil, entradas de 40 mil. Aí eu falei, vou tentar encontrar um valor menor, né? Aí eu encontrei em Badi mesmo, num bairro de periferia, e o valor do financiamento para mim, a casa, no valor total, se eu não me engano, era na época, vamos supor, se eu fosse pagar à vista, era um valor de 100 mil, tá? Porém, é claro que eu financiei, não tem esse valor, né? Aí eu financiei, a parcela para mim saiu em torno de R$450 e a entrada na época ficou R$12 mil, tá? Essa entrada, pessoal, para vocês entenderem mais ou menos, ela não tem nada a ver às vezes com o financiamento da casa. Essa entrada é para quem te vendeu, tá? Isso é basicamente a comissão da empresa que vende a casa. Pelo que dá para entender, é isso. Porque quem te cobra, e se você às vezes atrasar alguma parcela dessas daí, sabe, atrasar um dia, eles já dão um protesto para você. E quem cobra isso não tem nada a ver com a Caixa, tá? É a empresa que vendeu. E não é nem um loteamento, se eu não me engano. Mas beleza, então tem essa entrada e esse valor. No meu caso saiu esse valor, tá? De R$600. Mas é que na época eu dei... Deus me abençoou muito, que deu tudo certinho para que eu conseguisse gastar pouco, né? Ou melhor, financiar com valor baixo. Se hoje eu fosse financiar com meu salário é um pouco melhor, não é muita coisa melhor, mas é o dobro praticamente daquela época, registrado em carteira, CLT, tudo, eu acredito que eu não iria conseguir por esse valor, que aí geralmente a Caixa tenta fazer aquela lei dos 30%, sabe? Que eu conseguiria pagar, eu iria pagar às vezes um valor de R$1.000 mais ou menos de uma parcela. Infelizmente é assim que funciona. Aí depende muito também do valor do imóvel, né? O valor do meu imóvel é um valor baixo. E aí eu vou tentar ir amortizar, vou começar a amortização desse bem aí. Então, basicamente é isso, pessoal. Interior de São Paulo, os aluguéis, os financiamentos para pessoa vai ficar nesse torno aí. Aí, valor final, assim, vou falar um pouco agora de terreno, tá? Em Badi, gira em torno de 40, 50, 60, 70 mil um terreno, assim, nas periferias. Aí é claro que região central já vai subindo para 100, 150, 200, tá? O valor de um terreno. Aí existe aquelas questões que eles fazem eles pegam uma área, dividem toda, colocam os postes, fazem
colocam o asfalto, tem vários desses locais aqui, né? Porém, se você for fazer as contas, aí eles colocam assim, você começa pagando 200 e pouco, sabe? Valores baixíssimos, né? Só que eu já vi vídeos, fui entender sobre esses tipos de terreno. Você tem que, se você for comprar um terreno desse, que a parcela começa bem baixinha, você tem que tentar quitar o mais rápido possível, né? Geralmente eles fazem de 15 anos esses terrenos. Por quê? O que quebra as pernas, né, nesse tipo de negócio é o tempo. Porque a cada ano que passa, eles estão atrelados a uma taxa. Eu não sei agora o nome da taxa, mas é uma taxa que gira em torno de 10, 12. Aí teve anos aí que girou uma taxa um pouco maior, que é a taxa de reajuste dos aluguéis, né? E aí o valor desse terreno ele começa a subir, né? Aí eu já vi pessoas que às vezes estão com 7 anos pagando o terreno e não consegue pagar mais porque o valor se tornou um valor absurdo. Então, tomar cuidado também nessa parte dos terrenos. Eu acredito que o ideal mesmo é focar em guardar pelo menos metade ou uma parte desse valor para depois você comprar e depois morar, né, ou construir nesse terreno. Aí então tem essa parte do terreno e valores de casa, assim, para pessoa que quer comprar à vista. Existem casas aí de 120, 150, 200, 250, vai muito do local e da casa, né? Periferia é bem mais em conta e casa simples, tá? Que eu tô falando com esse valor. Senão é 300, 400 mil aqui nessa região, né? Porque eu sei que casa popular lá em São Paulo, o mais barato, se eu não me engano, é 250 lá. O financiamento de uma casa popular ou de um predinho MRV popular é 250. O que torna meio que inviável, sabe? Não entra na minha cabeça pagar da sua primeira casa ali só para você morar, né, e sobreviver, pagar um valor tão alto. E muitos ainda colocam do seu orçamento muito mais do que 30%, né? Às vezes colocam 50% para pagar uma casa e às vezes é valor absurdo. Então, basicamente essa é a ideia, essas coisas que eu tinha para falar nesse vídeo. Não tá muito num roteiro, não idealizei muito, mas é isso que algumas coisas que eu vejo aqui dessa região, tá? Espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima, pessoal.